Vocês já pensaram em fazer um porta-bijuteria com tecidos? Assistam a este vídeo até o final e vejam como eu faço este modelo. Ele é bem simples e fácil de fazer. A parte interna dele tem duas abas, onde podemos colocar as bijuterias, as joias, as duas abas ficam sobrepostas para fechar. Ele fecha com os botões de pressão. De uma forma bem descomplicada. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Nesta peça eu estou usando dois tecidos de algodão, um liso e o outro estampado. Eu sugiro que na parte interna vocês utilizem um tecido com uma estampa mais sutil ou então mesmo liso e de uma cor clara, para vocês poderem identificar melhor e achar de maneira mais rápida as bijuterias, né, os objetos dentro da peça. E na parte externa, eu sugiro que vocês usem uma estampa que não tenha um sentido só. Por exemplo, aqui é uma estampa de bolinhas e ela pode ser usada tanto neste sentido como neste, porque aí não vai haver problema na hora de dobrar a peça, que a peça vai ficar dobrada assim, em duas partes, né? Então essa vai ser a parte da frente e essa vai ser a parte de trás. Então se for um tecido que tem a estampa em um sentido só, em um dos lados essa estampa vai ficar de cabeça para baixo. Para a parte externa eu preciso apenas de um corte de 37 centímetros de altura por 16 centímetros de largura. Para a parte interna, eu tenho duas medidas. O primeiro corte é também de 37 centímetros de altura por 16 centímetros de largura. E dois cortes de 26 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. E para a estrutura da peça, eu utilizo um corte de manta acrílica R1 no tamanho de 35 centímetros de altura por 14 centímetros de largura. Primeiro eu pego os cortes, né, um externo e o forro, os cortes maiores, e coloco frente com frente, encontro as pontas certinhas e dobro ao meio na altura, encontro as pontas também, e na parte que vai ser a parte superior, eu só arredondo aqui a pontinha dos tecidos. Vai ser a aba superior da peça. Eles ficam com os cantos arredondados. Eu passei a ferro o corte externo, aderindo a manta R1. Aqui as bordinhas que eu gosto de deixar
para a costura. E agora eu vou fazer as costurinhas, vou fazer o quilting, aqui de uma forma mais prática, utilizando vou me guiar pela própria estampa do tecido, que é de bolinha. Então eu vou me guiando as minhas linhas do quilting reto nessa estampa. E este é o resultado. Frente e a parte de trás que vai ficar interna, né? Agora eu reservo a parte externa, que já está pronta, e faço a montagem da parte interna. Eu pego então primeiro aqueles dois cortes de 26 centímetros de altura por 20. Eu dobro ao meio na altura. E faço uma costura nessa parte superior, nos dois cortes. Faço o mesmo procedimento. Vou juntar aqui ao meio e fazer a costura. Nesse caso aqui, eu vou aproveitar para nessa costura de um dos lados, colocar a minha etiqueta tipo bandeirinha. Então eu vou colocar a etiqueta aqui na parte que vai ser a parte externa, né, do lado direito, e vou fazer a costura. Fiz a costura de 1 centímetro nas duas bordas. Agora, só para facilitar o acabamento, essa parte da dobra, onde eu fiz a dobra aqui, eu corto só a pontinha do tecido para poder desvirar e ficar com um acabamento melhor. Okay? Quando eu viro, fica um acabamento melhor aqui na ponta. E a etiquetinha eu vou dobrar aqui e depois vou passar a costura para ficar na posição correta. E a mesma coisa aqui do outro lado. Passei as duas partes a ferro para ficarem com as dobrinhas bem marcadas. E agora eu vou fixar essas duas partes no forro. E aí é só eu encontrar a parte inferior
os dois tecidos. E as laterais também. Mesma coisa do outro lado. E aí eu gosto de deixar esse lado por cima do outro, mas vocês podem escolher os lados que preferirem. Bom, eu marquei todos os lados com alfinete. Aqui em cima eu vou começar a fazer a costura bem pela pontinha. E aqui em toda a volta eu vou fazer uma costura mais ou menos de meio centímetro, só para fixar essas partes e facilitar o fechamento da peça. E aqui vai ficar a abertura da peça, nessa parte nessas duas abas, né? Este é o resultado. Costurei toda a volta. Agora, aqui nessa parte central, onde as duas partes estão sobrepostas, tem que prestar bastante atenção para ver se as duas partes estão sendo costuradas. Porque essas partes têm que ficar bem fixadas. E a abertura fica assim, dessa forma. E agora, para finalizar a peça, eu vou só juntar, eu tenho aqui as duas partes, né? A parte interna e a parte externa. É só colocar uma de frente para a outra, encaixar certinho as bordas. E aí eu faço a costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui na parte de baixo para poder desvirar a peça. Vejam a peça costurada em toda a volta. Agora eu vou fazer uns recortes aqui nessas pontas e os cortes aqui dessas pontinhas também para desvirar a peça. Aqui eu corto reto, né? E aqui nas pontinhas vou dando uns cortezinhos em toda a curva. Aqui embaixo é assim.
aqui. Vou dando vários cortezinhos. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e vou desvirar a peça. O resultado é este aqui. Tá amassadinho, né? Porque para desvirar amassa um pouco o tecido. Mas eu vou acertar aqui então todas as bordinhas. Vou passar um pesponto em toda a volta para fechar também essa parte de baixo, essa abertura que eu tinha deixado. Então, vou dobrar o tecido, os tecidos para dentro e vou fazer essa costura fechando a peça. Depois do pesponto, ficou assim. A parte externa, fechadinha aqui no fundo, na parte inferior e a parte interna. Eu terminei toda a parte de costura e agora eu vou fazer então a colocação dos botões plásticos de pressão. Eu vou usar aqui os botões de tamanho 10, mas vocês podem usar um pouquinho maior se vocês quiserem, não tem problema. Então eu tenho aqui o balancim, que é a ferramenta que eu vou utilizar para fazer essa colocação. Tenho o agulhão para fazer os furos. E tenho os botões plásticos. Vou precisar de 2 pares para esse fechamento. Então eu vou, para fazer a marcação, eu vou dobrar essa parte inferior, juntando com esse detalhe aqui. Então, a primeira dobra é nessa medida. E aí, a aba de abertura eu vou dobrar por cima. O que eu gosto de fazer? Essa dobra eu não gosto de fazer rente à ponta aqui da parte inferior, né? De fechamento. Porque depois que a peça aumenta de volume, você tem que ter um espacinho aqui para que isso aconteça, né? Para as peças não ficarem apertadas aqui dentro do porta-bijuterias. Então eu dou um espacinho mais ou menos de 1 centímetro, não precisa ser muito não. 1 centímetro aqui e faço essa dobra. Certo. Então eu gosto de colocar uns alfinetes aqui nas laterais para os tecidos não saírem do lugar
enquanto eu faço a furação. Coloco de um lado, coloco do outro. Porque aí eu já ganho tempo fazendo a furação também da parte de baixo. Então eu marco aqui, ó, para não sair do lugar. E aqui eu vou botar a medida que eu quiser. Eu vou marcar então, ó, da lateral eu marco 2 centímetros e da borda inferior eu também marco 2 centímetros. Aí na interseção dessas duas partes eu vou fazer o furo. Então aqui vou marcar. E na parte inferior também. Tá. Local marcado onde eu vou fazer o furo, eu seguro as duas partes aqui e faço a furação. Agora, eu tenho que ter cuidado aqui na parte interna. Se vocês quiserem, não tem muita prática, é melhor vocês fazerem primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo. Mas aqui, ó, eu afasto a aba interna e furo só aqui, ó, o fundo do forro. Faço isso desse lado. Vou fazer do outro também. Tem um furinho aqui, furinho aqui. Aí eu tiro os alfinetes. E tem a furação aqui também, ó. Furinho aqui e o furinho aqui. E a parte interna intacta. Então eu vou botar primeiro de cima. Eu tenho aqui o matriz da parte superior. Vou encaixar aqui no balancinho. Vou fazer a regulagem da pressão, né? Encaixo a pecinha maior aqui na matriz e pego a pecinha e coloco aqui do lado de externo para o lado interno. Aqui eu troquei a matriz para a parte mais estreitinha do botão de pressão. E eu vou fazer a colocação na parte de baixo. Vou encaixar aqui o botãozinho na matriz, pegar o pininho e aí eu vou colocar ao contrário, de dentro para fora. Vou ter que afastar aqui a aba, né? Colocar aqui no furinho que eu já tinha marcado. E aí com cuidado aqui também no balancinho, para não prender a aba. Eu encaixo. E aqui estão os 4 botõezinhos colocados.
Vejam em detalhes o resultado. Esta é a parte da frente, a parte externa, lateral, parte de trás. Fica tipo uma carteirinha, né? A aba de fechamento. E aqui a parte externa, a gente abre as duas abas e coloca as bijuterias aqui na parte de dentro. Depois fecha aqui as abas, né? Gostaram deste conteúdo? Então deixem suas avaliações, seus comentários e compartilhem este vídeo. Sigam também o perfil do canal no Instagram. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.